Olá, hoje a gente mergulha naquele confronto decisivo, sabe? Bahia e Paysandu pela Copa do Brasil. A gente está com bastante material aqui. Notícias da volta, do Diário do Pará, Jornal Correio, CNN, DOL e também, claro, dados históricos, reações da torcida. A ideia é entender bem o que esse jogo significou para cada um, né? Exato. E, olha, foi um jogo que escancarou a diferença de momento, né, entre os dois times. Totalmente. Um 4-0 para o Bahia na Fonte Nova, assim, um placar bem expressivo. Sim, e no agregado ficou 5-0. Pois é. E com isso o Bahia não só passou para as oitavas de final, mas também levou uma grana boa, né? Algo como 3.600.000 reais. Uma premiação importante. Já para o Paysandu, bom, a eliminação foi dura. Algumas análises usaram até a palavra vexatória, né? É, foi pesado. E o mais curioso, talvez, que os relatos mostram é que o Bahia nem foi com força total. Era um time alternativo, cheio de reservas. Isso. E mesmo assim, dominaram o jogo. Dominaram. Isso mostra, por um lado, a força do elenco do Bahia, que o CN tem nas mãos, Com certeza. e, por outro, a fragilidade atual do Paysandu, né? Fica bem evidente. E esse domínio começou, assim, muito rápido. Logo com 2 minutos, gol do Michel Araújo. Sim, uma jogada pela direita, isso o pessoal fala em assistência do Jean Lucas ou do Kaique, tem uma pequena diferença nas fontes, mas o ponto é, gol relâmpago, desmontou qualquer estratégia inicial do Paysandu, né? Pois é, e não ficou só nisso. O Bahia continuou em cima. Ainda no primeiro tempo, o William José fez mais dois. Um aos 31 e outro nos acréscimos, 46. Ali nesses gols ficou muito clara a dificuldade da defesa do Paysandu, sabe? Uma certa desorganização. Sim, as análises bateram bastante nessa tecla. E o ataque do Bahia, mesmo modificado, sendo muito eficiente. Jean Lucas, Kaique de novo, aparecendo bem. É interessante ver como eles souberam explorar, né? Mesmo com um time diferente, o CN poupou gente importante. Sim, E quem entrou, tipo o Michel Araújo, o próprio William José, depois o Rodrigo Nestor, corresponderam. totalmente. E teve até aquele imprevisto, né? O Eric, que ia jogar na lateral. Ah, sim, sentiu no aquecimento. Aí entrou o Ramos Mingo e o Fred, que é zagueiro, foi improvisado ali na E direita. mesmo assim o time não sentiu. Incrível. Não sentiu. Já no segundo tempo, claro, com 3-0, Aí o Bahia deu uma segurada, né? Administrou mais. natural. Mas ainda saiu mais um gol. Aos 20 minutos, um chute de fora do Rodrigo Nestor. Belo gol, aliás. Sim, para fechar a conta, 4-0. Daí pra frente foi só controlar mesmo e o Ceni ainda deu chance para outros garotos, Cauã Davi, Thiago, Juan Pablo. Brasil é só mais um capítulo, né? É, a situação na Série B tá muito complicada. Muito. Vice-lanterna, só 4 pontos em 8 jogos. É preocupante. E para piorar, saíram mais 2 jogadores machucados nesse jogo contra o Bahia. Pois é, Brian Borges e Edilson, os dois laterais. Com isso, a lista de desfalques no DM vai para 10. 10. Num elenco que as fontes já descrevem como enxuto. Fica difícil. Muito difícil. Aumenta demais a pressão no técnico Luizinho Lopes, né? O próximo jogo agora contra o Novo Horizontino vira quase uma final. Com certeza. E olhando o retrospecto geral desse confronto Bahia x Paysandu, os números do O Jogou mostram uma vantagem clara para o Bahia, né? Sim, em 23 jogos, são 12 vitórias do Bahia, 6 do Paysandu e 5 empates. E em casa, o Bahia é muito forte contra o Papão. Agora são 10 vitórias em 13 jogos lá na Bahia. Impressionante. Confirma a força do mando de campo. Então, resumindo a ópera, o que fica dessa partida é: Bahia classificado com autoridade, mostrando que tem elenco, sim, um elenco forte, capaz de rodar as peças e manter o nível. Exato. E o Paysandu, eliminado, a crise se aprofunda, mais gente no DM. E agora o foco tem que ser total na Série B para tentar sair daquela situação. E, sabe, isso levanta uma questão importante que até uma das análises menciona, por alto, sobre uma reformulação necessária no Paysandu. A pergunta que fica é, com tantas lesões, com o elenco que já parece limitado e essa fragilidade toda que a gente viu, como é que o Paysandu vai conseguir fazer essa virada de chave? Essa reformulação? Dependendo da janela de transferências, talvez? Provavelmente, mas como reverter esse cenário tão complicado na Série B, fica aí essa questão para a gente pensar, né?